Os hábitos são uma grande parte do que somos. O que fazemos habitualmente compõe boa parte do que fazemos inteiramente. De fato, estima-se que até 70% do nosso comportamento acordado seja composto de comportamento habitual. As pessoas são altamente variáveis, e se você não consegue formar um hábito facilmente, isso não significa que não conseguirá formar outros hábitos com facilidade. Dizem que são necessários 21 dias para formar um hábito. Alguns dizem 18 dias, outros 30 dias, 60 dias. Então, quantos dias são necessários? Depende do hábito que se está tentando formar ou da pessoa que está tentando formá-lo. Um estudo publicado em 2010, cujo primeiro autor é Lally, descobriu que, para o mesmo hábito ser formado, pode levar de 18 dias a até 254 dias para diferentes indivíduos. Então, o que eu gostaria é usar a literatura científica de como o sistema nervoso aprende e se envolve na neuroplasticidade e aplicar isso à formação, manutenção e, se desejado, como quebrar hábitos específicos. Gostaria de lhe dar uma ferramenta específica, extraída da literatura de psicologia e pesquisa. Com cada repetição de um hábito, pequenas mudanças ocorrem nos mecanismos cognitivos e neurais associados à memória procedural. Então, gostaria de falar por um momento sobre o que é memória procedural. Na neurociência da memória, distinguimos entre o que é chamado de memória episódica e memória procedural. A memória episódica é a lembrança de um conjunto específico de eventos que aconteceram, enquanto a memória procedural é manter em mente a sequência específica de coisas que precisam acontecer para que um resultado particular ocorra. Pense nisso como uma receita, um protocolo ou, para fins de exercício, como séries e repetições ou um percurso específico que você vai correr, pedalar ou o número de voltas que vai nadar e como vai desempenhá-lo. É muito claro que, para qualquer um que esteja tentando adotar novos hábitos, entrar no mindset da memória procedural é muito útil para superar essa barreira que chamamos de atrito límbico. Como você faz isso? Bem, um simples exercício de visualização nem precisa ser feito de olhos fechados. Muitas vezes, ouvimos sobre exercício de visualização e pensamos em sentar na posição de lótus, de olhos fechados, tentando visualizar algo com muita força. Não precisa ser nada disso. Pode ser simplesmente, se você está decidindo adotar um novo hábito, pensar na sequência muito específica de passos necessários para executar esse hábito. Vou usar um exemplo trivial, mas isso poderia ser aplicado a qualquer coisa. Digamos que eu queira adquirir o hábito de fazer para mim mesmo ou para alguém da minha casa uma xícara de expresso toda manhã. Eu pensaria em cada um desses passos. Entrar na cozinha, ligar a máquina de expresso, preparar o café, caminhando por cada um desses passos do começo ao fim. Descobriu-se que esse simples exercício mental feito uma vez pode direcionar as pessoas a uma probabilidade muito maior de executar esse hábito regularmente, não apenas na primeira vez, mas conforme continuam nos dias e semanas seguintes. Isso é notável para mim, e a literatura é realmente robusta. Agora, eu gostaria de discutir uma segunda ferramenta, que acho que talvez seja a mais poderosa para conseguir adquirir e se apegar a novos hábitos. A ferramenta a que me refiro é algo chamado agrupamento de tarefas e os circuitos neurais associados ao agrupamento de tarefas. Basicamente, esses circuitos neurais permitirão que você aprenda qualquer novo tipo de hábito ou quebre qualquer hábito que deseje interromper. Temos em nosso cérebro um conjunto de circuitos neurais que se encaixam no termo geral gânglios da base. Os gânglios da base estão envolvidos na execução da ação, ou seja, fazer certas coisas, e na supressão da ação, não fazer certas coisas. No ambiente experimental, esses são referidos como vá, significando fazer, ou não vá, não fazer certas coisas. Alguns de nós se encaixam mais na categoria de acharmos muito fácil fazer certas coisas, mas mais difícil não fazer outras. Algumas pessoas têm muitos circuitos não vá, que são muito robustos e têm muita restrição comportamental, mas têm mais dificuldade em entrar em ação. E algumas pessoas têm um equilíbrio perfeito de ambos, mas nunca conheci uma dessas pessoas. O agrupamento de tarefas envolve um conjunto particular de circuitos neurais dentro dos gânglios da base.
Temos circuitos específicos em nosso cérebro que são dedicados a enquadrar os eventos que acontecem logo antes e quando iniciamos um hábito, e logo depois e quando o terminamos. Em outras palavras, ele atua como uma espécie de marcador para a execução do hábito, mas não para a execução do hábito em si. Isso é muito importante porque o agrupamento de tarefas é o que determina se um hábito será dependente de contexto ou não, se será forte e provável de ocorrer, mesmo que não tenhamos dormido bem na noite anterior, mesmo que estejamos nos sentindo distraídos, mesmo que não estejamos com vontade emocionalmente ou se estivermos completamente sobrecarregados por outros eventos. Se os circuitos neurais para o agrupamento de tarefas estão profundamente embutidos em nós, ou seja, são muito robustos em torno de um hábito específico, é provável que vamos sair para aquele cardio na zona 2, não importa o que aconteça, que vamos escovar os dentes não importa o que aconteça. Na verdade, escovar os dentes é um bom exemplo, porque para a maioria das pessoas, mesmo que tenham tido uma noite de sono terrível, mesmo que tudo em sua vida esteja dando errado, as chances são, a menos que estejam muito deprimidas, que se vão sair para trabalhar ou mesmo que não, ainda assim realizarão o comportamento de escovar os dentes pela manhã. Eu espero que sim. Mas você provavelmente é menos propenso a executar hábitos particulares que não considera necessários. Mas, se você pensar sobre isso, escovar os dentes, se exercitar, comer alimentos específicos, engajar socialmente de maneiras específicas, você é quem coloca qualquer tipo de avaliação de valor sobre quais são essenciais e negociáveis. Então, o agrupamento de tarefas define uma impressão neural, uma espécie de impressão digital em seu cérebro de que essa coisa tem que acontecer em um momento específico do dia, tanto que é reflexivo. Embora seja importante pensar na sequência de eventos que seria necessária para se envolver nesse comportamento, aquele exercício de visualização da memória procedural de que falamos antes, isso ajudará. Há também uma maneira pela qual você pode orientar seu sistema nervoso em direção a esse processo de agrupamento de tarefas, para que seu sistema nervoso seja direcionado ou orientado para a execução de um determinado hábito. Isso é como um aquecimento do seu corpo para o exercício. Quando o estriado dorsolateral é engajado, seu corpo e cérebro estão preparados para executar um hábito, e aí você pode inserir conscientemente qual hábito deseja executar. Se você está considerando adotar um novo hábito ou tentando quebrar um hábito, é muito útil pensar não apenas nos aspectos procedimentais do que vai fazer, mas também pensar nos eventos que precedem e seguem aquele hábito específico e a execução, ou pelo menos o esforço para executar esse hábito. O que você está fazendo é lançar uma espécie de holofote ou em volta de uma série de eventos ou tempo para o qual a dopamina pode ser associada. O que isso parece na prática? Bem, vou tentar usar exemplos muito simples e concretos, mas isso poderia ser aplicado a qualquer coisa. Vamos dizer que eu fosse alguém que tem dificuldade em fazer aqueles 30 a 60 minutos de exercício cardiovascular na zona 2 no meio da manhã. O que eu deveria fazer é antecipar positivamente o início e o fim daquela sessão, certo? Pensar em me inclinar para o esforço, sair e fazer aquela sessão de cardio na zona 2 e deveria pensar em como vou me sentir depois. Então, não só pensar em como vou me sentir ótimo depois, mas também pensar em quão difícil vai ser no começo e depois tentar me recompensar subjetivamente por toda a experiência. Em outras palavras, começar a recompensar o agrupamento de tarefas, além de recompensar a execução do próprio hábito. Vou falar sobre a ferramenta específica para quebrar hábitos, capturar a sequência de eventos que não levou ao hábito ruim, mas aproveitar o fato de que os neurônios responsáveis por gerar aquele mau hábito estavam ativos há pouco tempo e realmente se envolverem em um comportamento substituto imediatamente depois. Isso é realmente interessante e poderoso, porque eu teria pensado que você precisa se envolver em um comportamento substituto que realmente substitua o comportamento do mau hábito, certo? Que você precisaria ser capaz de identificar seu estado mental ou a sequência de eventos que leva ao mau hábito. Mas, na verdade, o estágio ou período imediatamente após a execução do mau hábito é uma oportunidade única para inserir um tipo diferente do que chamamos de comportamento adaptativo, que pode ser qualquer comportamento que não esteja alinhado com o comportamento ruim. Vamos dar um exemplo.
Digamos que você se pegue, está tentando fazer um trabalho focado, pega o telefone, se decepciona por pegar o telefone. O que você poderia fazer é colocá-lo para baixo e depois se envolver em algum outro comportamento positivo que você tenha considerado positivo. E aqui é muito subjetivo. Então é difícil dar um exemplo que necessariamente faça sentido para todos. Mas talvez você esteja trabalhando na hidratação, então talvez vá tomar um copo d'água. Talvez faça exercícios respiratórios ou algo assim. Talvez esteja tentando aprimorar suas habilidades de fala e vá gastar 5 minutos fazendo aula particular de aprendizado de idiomas. Você literalmente sai do que estava fazendo e executa esse outro novo hábito positivo no período imediatamente depois, mesmo que por pouco tempo. Resumindo, a formação de hábitos é uma jornada contínua de autoconhecimento e descoberta. Ao longo da vida, passamos por fases e contextos diferentes, onde certos hábitos fazem mais ou menos sentido. O importante é estarmos atentos, observando nossos comportamentos e seus efeitos. Quando um hábito já não serve mais a um propósito positivo, podemos gradualmente substituí-lo por outro. Essa flexibilidade mental é essencial. A mudança muitas vezes gera desconforto, mas com paciência e persistência, novos caminhos neuroniais vão se formando. Lembre-se também que você não está sozinho nessa jornada. Busque apoio e inspiração em amigos, familiares ou profissionais. Juntos podemos criar ambientes e rotinas mais saudáveis e produtivos. Comemorar as pequenas vitórias pelo caminho é motivar o cérebro a continuar aprendendo. Portanto, seja compassivo consigo mesmo. Um passo de cada vez. Faça o seu melhor hoje, confiando que a mudança virá através da repetição consistente. Tenha fé em seu potencial de crescer e se transformar positivamente. Os hábitos de hoje constroem o amanhã que você deseja.